E hoje temos mais um vídeo da gramática da língua de Eulália. Eu vou falar de bastante coisa hoje. Vogais pré-tônicas, vogais pós-tônicas, desnasalização, tem até um nome complicado, e outros assuntos bem legais. Então, quer saber mais? Fique comigo, vamos nessa! E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bruno e hoje nós vamos falar de um fenômeno que é muito comum na nossa fala. A gente usa o tempo todo, a gente percebe, a gente sabe que existe, mas muitas vezes nós não entendemos por que isso acontece. Que é, quando a gente fala menino, em vez da gente falar menino, como é normal assim na norma culta, a gente, em vez de usar a forma oficial, a gente usa uma outra forma. Por que isso acontece? Isso tem a ver justamente com uma transformação que se acontece, nesse caso específico, nas vogais pré-tônicas e vogais pós-tônicas. O que afinal de contas é uma coisa e outra? Vamos deixar as vogais pós-tônicas por enquanto de lado e vamos falar das pré-tônicas. O que é uma vogal pré-tônica? É uma vogal que aparece antes da sílaba tônica. Até a gente pode pensar no nome, pré vem antes. Então é antes do tônico. Se essas vogais forem e o, e a sílaba tônica contiver um i e um u, elas serão pronunciadas respectivamente como i e u. Vamos explicar assim, trazendo alguns exemplos. Lembre-se do menino, que eu disse agora há pouco. Se a gente for separar a palavra, então fica menino. Qual que é a sílaba tônica dessa palavra? É ni. Então, a vogal tônica de menino é o i. Então, como a vogal tônica é um i, a sílaba tônica contém um i, a vogal, qual que é a vogal pré-tônica de menino? É o e de me. Por ser uma vogal pré-tônica, vamos considerar o que a gente falou agora há pouco. Então, como a vogal tônica é um i e a vogal pré-tônica é um e, então ela vai ser pronunciada também como um i. Mini e não meni. Isso também tem a ver com essa dinâmica da língua. Você acaba aproximando mais, facilitando mais a pronúncia, dando espaço, mais importância a formas que são mais cômodas ou mais simples de se pronunciar, em detrimento de outras que seriam mais complexas ou mais difíceis. Vamos ver como isso funciona com outros exemplos. Aqui, quando há essa mudança, como no caso do menino que vira menino, quando o é transformado em i, porque há uma vogal tônica, seja i ou seja u, e consequentemente essa vogal anterior, que é uma pré-tônica, ela também pode se transformar em i e u. Vamos ver como funciona. Tendo em consideração isso que nós falamos agora há pouco, o alegria vira alegria, por quê? Porque a sílaba tônica tem um i, e como a pré-tônica é um e, ela vira alegria. Avenida, avenida. Bebida, bebida. Benedito, benedito. Feliz, feliz. Ferido, ferido. Freguesia, freguesia. Medida, medida. Mentira, mentira. Metido, metido. Pedido, pedido. Pepino, pepino. Fedido, fedido. Periquito, periquito. Preguiça, preguiça. Seguido, seguido. Severino, severino. Cabeludo, cabeludo. Pendura, pendura. Segundo, segundo. Seguro, seguro. Veludo, veludo. Então, nesse caso aqui, acontece o mesmo exemplo do menino. A sílaba tônica é i, pode ser u também. E a vogal pré-tônica é um e ou um i. Aí elas são pronunciadas como um i ou como um u, respectivamente. Então aqui é um caso, e agora nós vamos para um outro caso, que é quando um o vira som de u. Como no caso do assobio, como o assobio. Qual que é a sílaba tônica de assobio? É bi.
e o I e o BI tem um I tônico. Qual que é a vogal pré-tônica? O de so. Então, por ser o, na hora de falar vira U, assobio. Isso acontece com todos os outros exemplos que nós trazemos aqui. Chovia, chovia, comida, comida, cominho, cominho, cozinha, cozinha, corria, corria, domingo, domingo, dormir, dormir, folia, folia, formiga, formiga, gorila, gorila, harmonia, harmonia, notícia, notícia, podia, podia, possível, possível, Sofia, Sofia, coruja, coruja, costume, costume, postura, costura, fortuna, fortuna, gordura, gordura. Agora nós vamos falar das pós-tônicas. Aí o efeito é diferente, ele é oposto. A vogal que muda não é aquela que vem antes da vogal tônica, é aquela que vem depois. O caso do menino, ele contempla os dois exemplos. Você sofre uma modificação tanto no E de me quanto no O de no. Por como a vogal tônica é um I, a pré-tônica se transforma em I e a pós-tônica se transforma em U. Então, em vez de menino, vira menino. E aqui a gente só vai trazer a definição. Quando o E e o O são pós-tônicos, como no caso do menino, o O é pós-tônico, ou seja, vem depois da sílaba tônica, acontece o mesmo fenômeno que chama de redução. Como no caso de bebe, o verbo beber, bebe, vira bebe e ovo vira ovo. A gente não fala ovo, a gente fala ovo. Muito comum. Todos os fenômenos que eu estou trazendo aqui são a nossa realidade. A gente não fala menino, a gente fala menino, a gente fala domingo. Essa transformação que acontece, ela é involuntária. A gente não escolhe. Agora eu vou falar com O, agora eu vou falar assim. São naturais esses fenômenos, eles ocorrem espontaneamente. E há uma explicação na linguística, na história das línguas, na nossa dinâmica de uso. Enfim, tudo isso tem como e um porquê. Então vamos continuar mais alguns exemplos. Agora eu vou falar de um outro tema chamado desnasalização. Tem até um nome meio complicado de você dizer. O que é a desnasalização? É quando um som deixa de ser nasal. Ele perde o caráter nasal. E quando isso acontece? No caso, é quando... Qual que é a vogal que perde a nasalidade? É a vogal pós-tônica, que vem depois da sílaba tônica. Vamos explicar isso melhor. Aqui nós vamos começar com esse exemplo do abdômen. O men, ele, até por conta de ser terminado em N, ele ganha esse caráter nasal, abdômen. Você pode perceber que o nariz acaba sendo utilizado quando eu pronuncio men, abdômen. Ele trabalha assim, o nariz, sai ar pelo nariz e esse som acaba ganhando esse caráter nasalado. Muitas vezes a gente não pronuncia esse N, a gente só pronuncia abdômen. E quando isso acontece, quando a gente tira esse M ou esse N, ele perde o caráter nasal. Obedecendo os princípios que nós já explicamos nos outros fenômenos, ele acaba simplificando o processo. Então acaba optando por uma pronúncia mais simples, e sim, porque ele não exige menos esforço, exige menos complexidade em relação a uma forma mais complexa. A gente também tem que considerar a sílaba é pós-tônica. O men, ele é pós-tônico, ele vem depois da sílaba tônica. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. O men, quando ele é pós-tônico, ele perde esse caráter nasal e ele também perde o N. Ele perde na pronúncia o N. Então de abdômen fica abdômen. Assim como a palavra certamen, que até é pouco, quase não é usada. A gente usa mais a forma sem N, certame. Aí ele perde o acento. Por quê? Porque
como no caso aqui, como é uma palavra e não ter as palavras terminadas em N, as paroxítonas terminadas em N, no caso de certamen, elas são acentuadas. Em certame, como não tem mais o N, então não há mais o acento no tame, embora ela continue a sílaba tônica. Cerumen, cerume, é o mesmo efeito. É pós-tônico, perde a nasalidade, perde o N, então ele fica com esse som oral, ele perde o caráter nasal. Velamen, velame, garagem, garagem, viagem, viagem, bobagem, bobagem. E já estamos falando de formas coloquiais, enquanto em outros casos, tanto uma forma quanto outra são consignadas nos dicionários. Então as duas estariam, do ponto de vista ortográfico, corretas. Órgão, orgo, isso aqui é uma forma bem coloquial mesmo, assim, bem... Eu particularmente não conhecia, mas está justificado. Orfa, orfo. Cristóvão, Cristóvão. Estevão, Estevo. Cantaram, cantaram. Beberam, beberam. Fizeram, fizeram. Ayrton, Ayrton, também bem comum. Você tira o N de Nelson, de Wilson. Wilson, Wilson. Milton, Milton. Albo, Albo. Ontem, ontem, homem, homem. Todas, assim, você mistura formas que já estão consignadas na ortografia, nos dicionários, e outras são bem coloquiais, bem populares mesmo. Algumas até variações até bem, como diria assim, que são mais comuns das camadas menos escolarizadas, mas todas elas estão justificadas no nosso quadro teórico aqui. Todas são palavras cuja sílaba final é nasal, e essa nasalidade se perde por causa da vogal pós-tônica, e essa propriedade de desnasalização ela é muito comum porque ela é mais simples, é mais fácil produzir um som oral, Cristóvão, do que Cristóvão, também, ainda que seja, no caso, uma forma mais coloquial. Já certamen é menos conhecida do que certame, as duas estão corretas. Mas certame é muito mais fácil de você pronunciar. Então, certame não é mais nasal em relação a certamen, que é nasal. Por quê? Porque é pós-tônica de uma... Ela é... Por quê? Porque ela é pós-tônica, então a pós-tônica perdeu o N, então virou uma palavra sem acento e sem o caráter nasal. E espero que essa lição esteja clara para vocês. São várias lições que eu tratei aqui no capítulo, na aula de hoje, e ajudam a gente a entender mais o quanto essa dinâmica das línguas traz muita riqueza e ajuda a entender muitos dos fenômenos que ocorrem na nossa língua e que, como eu já disse, não são fenômenos que estão ligados à escolaridade, que estão ligados à classe social, que estão ligados à origem, a qualquer outro aspecto relativo à origem, à natureza do indivíduo, mas são fenômenos da dinâmica das línguas. E como tais, a gente precisa conhecê-las muito bem, estudá-las, para que a gente possa, de uma forma cada vez mais ampla e cada vez mais embasada, a gente entender por que a língua é o que é e como ela evolui, como ela se transforma e como ela se prolonga ao longo da história. E muitas vezes coexistindo formas antigas com formas novas, formas tradicionais com formas populares. Enfim, a gente ajuda a criar um todo maior, mais rico e mais completo da língua portuguesa. E espero que as nossas aulas estejam contribuindo para isso. Beleza, gente? E assim foi mais um vídeo da série Gramática da Língua de Eulalia. Espero que vocês tenham gostando desses vídeos. E se você estiver gostando, então vou fazer aquele pedido básico que eu tenho feito em todos os outros vídeos. Você deixe seu gostei, joinha, curtida, like, seja como for, para você poder ajudar a aumentar o engajamento desse vídeo e assim ele poder chegar a mais pessoas. E também gostaria que você se inscrevesse no meu canal e de ativar o sininho para que você fique atento às novidades assim que elas forem surgindo. E espero ver você de novo no próximo vídeo da Gramática da Língua de Eulalia. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!